Abrir comigo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 2. Livro de Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 12. Versículo 6 até o versículo 12. Aleluia. Amém. Todos encontraram? Quem não achou, já está projetado aqui. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Você pode curvar a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. E como é bom saber que o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos dado direcionamento, o Senhor tem aperfeiçoado a obra que um dia começou na nossa história. O Senhor não nos amou quando nós o aceitamos, não. O Senhor nos amou quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Aliás, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos chamados a ser filhos, e hoje nós contemplamos a Tua face, e nós te agradecemos, porque Deus está cumprindo algo que um dia foi o propósito real para a nossa vida. Muito obrigado, porque a Sua graça continua nos alcançando, e nos ajude a entender de maneira mais profunda a realidade do Evangelho, a ponto de que cheguemos à unidade da fé, e possamos glorificar o Senhor e cumprir o nosso propósito nessa terra, nos satisfazendo completamente em Ti. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor possa levar cativo toda a distração, ansiedade e preocupação, que nessa hora a semente da Tua palavra encontre um solo fértil e que mude os cenários, mude as perspectivas, mude a nossa vida de uma vez por todas. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós agora é 19h04, vamos até as 23h04, tá bom? Não? Não, 23. Não dá, né? No acampamento, quem sabe, né? Glória a Jesus. Meus amigos, nós estamos no meio de uma série, nós estabelecemos conversar no mês de janeiro, chamado A Começar em Mim. O primeiro encontro que nós tivemos nesse ano, falamos a respeito de coragem e ousadia para avançar. No segundo encontro dessa série, Eduardo pregou sobre a resiliência e a perseverança para suportar processo. Semana passada nós falamos a respeito de assumir a responsabilidade da relação. Quem esteve aqui lembra? Falamos que a salvação, ela é um meio para um fim, e o fim é a restauração do propósito de Deus na nossa vida, que era restabelecer a relação e a comunhão com a sua criação, que foi desfeita por causa do pecado. E falamos então que nós precisaremos não só usufruir da presença e o que ela pode nos dar, mas sobretudo assumir o comprometimento da relação e do relacionamento diário. E hoje, meus amigos, eu gostaria de continuar essa série falando a respeito da importância da consciência da nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão vivendo algo novo da parte de Deus? Diga amém. Quantos nasceram de novo? Diga aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito dessa perspectiva, dessa verdade tão importante que muitas vezes Satanás tem nos distraído e na verdade trazido uma certa confusão a respeito daquilo que Deus já fez por nós.
Quantas vezes nós estamos travando batalhas ou sofrendo influências de coisas que Cristo já venceu na cruz, mas nós não tínhamos a consciência a respeito disso, porque muitas vezes, como nós costumamos falar aqui na Simple, nós nos acostumamos rápido demais com Deus que mal conhecemos, e Deus tem essa perspectiva a trabalhar ao nosso coração, a aprofundar ainda mais a respeito de quem Ele é, porque quanto mais próximo de Deus e mais próximo da revelação do Evangelho, mais grato nós somos, como nós lemos aqui, e mais saudável é a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Amém, meus amigos? No nome de Jesus. Meus amigos, e para falar sobre a nova vida em Cristo Jesus, que todos nós aqui que o aceitamos, estamos vivendo de maneira sobrenatural, nós precisamos entender que não existe uma área que cause maior batalha espiritual na vida do ser humano, do que quando Satanás tenta confundir a respeito daquilo que Deus nos chamou para ser. Muitas vezes nós estamos temendo alguns aspectos da nossa vida, porque não compreendemos ainda de forma profunda a identidade pela qual a nova natureza e os poderes e governo que ela traz sobre a nossa vida. Amém, meus amigos? Então, eu gostaria de dizer, ainda a título de introdução, que uma das maiores batalhas espirituais, Nilda, que o cristão enfrenta, não tem como origem os nossos desejos pecaminosos da nossa carne, não tem, embora muitas vezes é uma grande tentação e cilada, mas a maior batalha espiritual que nós enfrentamos é a tentação de pagar o que já foi pago. Eu vou repetir, a maior batalha espiritual da vida de um cristão não se resume a partir de desejos e tentações pecaminosas, de uma velha influência que nós carregamos por causa do pecado original. Não, a maior batalha espiritual que Satanás trava na nossa vida é porque nós queremos pagar o que já foi pago. Ou seja, nós começamos pela graça, mas nós continuamos ou terminamos pelo desempenho. E vamos lá, gente. Embora a gente passe por dificuldades, por revés, e às vezes nós podemos classificar essas coisas como um certo levante, um deserto, um contratempo, e você clama a Deus a respeito disso, e Deus te dá graça, nós sabemos de tudo isso, mas se existe uma área específica que Satanás tenta de alguma forma confundir a plenitude de vida que há em Cristo Jesus, é sobretudo nos fazer imaginar que nós devemos gastar tempo tentando conquistar aquilo que já foi conquistado. Quem está entendendo, diga amém. E como Satanás sabe que é impossível anular a nova vida que Cristo já nos prometeu e nós estamos vivendo, o que ele tenta fazer? Ele tenta obscurecer a nossa consciência. Logo, se nós não temos consciência, nós não temos acesso. Eu sempre conto uma história a respeito de consciência e de acesso. Dizem que ela é uma história verídica, eu não sei exatamente de onde eu vi, num livro, mas dizem que uma embarcação se perdeu há muitos séculos atrás em um lugar específico, e depois de vários anos encontraram o diário de bordo dessa embarcação. E aí, ao tentar verificar o que estava contido no diário de bordo, os primeiros dias estava dito assim: olha, nós nos perdemos da rota, não sabemos o caminho pelo qual nós estamos trilhando, estamos temendo porque temos pouca provisão e pouca água. Terceiro dia, a provisão acabou, não sabemos mais o que vamos fazer daqui para frente. Quinto dia, a água acabou, e sucessivamente, até o dia onde não tinha mais registros. Eles, no final, perceberam que essa embarcação havia se perdido, navegando em porções de água, na verdade, na maior porção de água potável do mundo. Ou seja, a solução do problema estava onde? Embaixo deles. Mas quem não tem consciência, não tem acesso. Essa é uma ilustração que faz a gente pensar a respeito do evangelho que nós vivemos. Existe muita vida em Cristo Jesus destinada a cada um de nós, mas por outro lado há um abismo de ignorância a respeito do quanto isso é possível. É por isso que o profeta vai dizer
que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se existe uma área de batalha espiritual que mais tem destruído a recompensa e o benefício da jornada cristã, essa batalha espiritual está na ótica de certa forma, olhar para o Evangelho, mas ainda assim tentar encontrar uma outra forma de resolver o seu problema, ao invés de olhar nele e se satisfazer totalmente naquilo que ele já ofereceu e já tem para cada um de nós. Você sabia que o maior alvo do ataque do inimigo chama-se Evangelho da Graça? O maior alvo do ataque do inimigo não é sexualidade, poder, fama, não é, embora o mundo está caindo nessa cilada, mas o maior alvo de queda dentro da igreja está destinada ao Evangelho da Graça. Ou seja, se eu não entender exatamente o que ele significa, Satanás já fez o seu trabalho. Porque é possível enganar a igreja que está dentro de quatro paredes, se reunindo todo domingo, quando não negar o Evangelho, mas quando sim colocar uma pitada de algo a mais daquilo que o Evangelho é. E aí a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque a intenção é justamente transformar liberdade em peso, filiação em obrigação, obediência em moeda de troca. E se eu sigo essa lógica, provavelmente eu não encontrei o Evangelho de Cristo. Logo, a nova vida fornecida pela morte de Jesus e o poder do Espírito para nos manter de pé, a gente perde todos esses benefícios, porque falta compreensão e total revelação a respeito de quem Deus é. Eu vou tentar resumir essa introdução. Satanás tenta nos fazer até mesmo entender e começar pela graça, mas no meio do processo, a gente não permanece nela e nem em Cristo. A gente vai para o desempenho. Por quê? Porque muitas vezes, Cris, a resposta não vem quando eu quero. Porque muitas vezes há problemas que a gente enfrenta que, de certa forma, a gente perde a esperança de que algo bom vai acontecer. E aí o que você faz? Você tenta dar um jeito, é a máxima da vida. Estar no controle faz parte da natureza do ser humano, mas a vida em sua natureza é incontrolável. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver do meu jeito. Eu vou tentar dar uma solução mais rápida. Eu vou tentar encontrar um atalho. Mesmo porque, Eduardo, eu faltei a pregação que você ministrou. Perseverança dentro do processo. Então, qual que é o caminho mais rápido? Então vamos tentar resolver. Eu pego de novo nas minhas mãos e vou tentar resolver, porque o Evangelho me parece que foi suficiente só lá. Só no início da minha caminhada. Eu entendi o amor de Deus, eu percebi que eu não merecia, foi lindo e maravilhoso, mas depois, a vida não mudou do dia para a noite, Jaque. Os problemas continuaram a surgir, mas alguma coisa disse na minha cabeça, que quando eu aceitasse Jesus, os problemas acabariam. E aí o que eu faço? Eu vou me desfalecendo no processo, e eu volto a regressar ao mesmo lugar que eu havia saído, que era o lugar de fazer do meu jeito, assumir o controle e, portanto, achar que eu tenho capacidade para fazer a vida funcionar, e que Cristo perdeu o controle em algum momento, porque Ele não viu a minha tempestade. Você acredita? Cristo não viu a minha tempestade. Olha, eu passei por isso e por aquilo, mas parece que as portas não se abriram. É nessa hora vulnerável, chamado sofrimento, que é inerente à vida, que a gente começa a ser alvo claro do inimigo. E é por isso que ele vai tentar, de alguma forma, nos convencer que o sacrifício de Cristo não é suficiente, que você precisa fazer mais alguma coisa, porque talvez está faltando mais entrega e comprometimento da sua parte. E é nessa hora que a gente acaba caindo diante daquilo que a Bíblia chama de Evangelho. O Evangelho é exatamente o Evangelho da graça que nos ensina, do início ao fim. Ainda que eu chegue na igreja totalmente destruído, cheio de pecado e carrapicho, aí eu vou melhorando um pouquinho, eu vou parando de fazer algumas coisas que outrora eu fazia, eu vou mudando os meus hábitos, o poder do Espírito Santo vai movendo no meio de nós, vai mudando alguns aspectos, mas ainda assim não muda completamente. E eu vou enfrentando batalhas, eu vou enfrentando lutas, e aí parece que eu preciso atuar mais do que eu atuava antes, porque Deus perdeu o controle. Essa é a maior cilada
que Satanás coloca na vida da igreja. Eu gostaria que você gravasse isso. Existe uma influência intencional que não quer derrubar homens e mulheres, querem confundir a cabeça deles a respeito do evangelho, que um dia eles foram salvos. Então, falando a respeito de uma nova vida, nós precisamos entender que existe uma verdade básica, que nós precisamos compreender essa revelação de uma vez por todas, porque senão eu posso ser religioso, praticar as disciplinas espirituais, eu posso vivenciar a experiência da comunidade, mas ainda assim não ter a revelação completa do que é o evangelho, e essa nova vida não pode ser vivida, porque ela tem algumas verdades e princípios absolutos a respeito daquilo que ela é sustentada. Essa é uma reflexão extremamente crucial. Sabe quando você entende uma chave, vira ela e nunca mais você se torna a mesma pessoa? Alguém já passou por experiência e falou assim: cara, eu passei por essa experiência e depois dela eu nunca mais fui o mesmo. A compreensão a respeito do que é o evangelho da graça, principalmente, é algo tão forte e tão contundente quanto experiências que nos transformaram. Eu gostaria muito que você pudesse acompanhar comigo. Vamos fazer uma exposição de versículo a versículo. Vamos no versículo 6 novamente. Projeta para mim, por favor, Du. Paulo está combatendo alguns cristãos, vamos usar essa palavra, cristãos judaizantes, que aceitaram Jesus, o evangelho, mas queria colocar, Valmir, algumas pitadinhas de lei ainda, de tradição judaica ainda, colocando sobre o homem muitas responsabilidades que Deus não o colocou porque satisfez na cruz. Então o que Paulo está fazendo dentro desse contexto é combatendo algumas coisas que estavam divergindo da mensagem original do evangelho. E olha como Paulo se preocupava com isso. Por isso eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção, porque isso pode ser uma chave de mudança na sua vida com Cristo, na sua jornada cristã. Paulo diz, olha, em outros aspectos, em outras cartas, que estava acontecendo isso muito nas igrejas que ele fundou, ele disse assim, olha, ainda que um anjo viesse e pregasse um outro tipo de evangelho que nós anunciamos a vocês, não acreditem nele, que seja um anjo ou até mesmo pessoas amaldiçoados, porque vocês precisam voltar para os princípios elementares daquilo que foi anunciado. Havia uma preocupação pertinente da parte de Paulo, porque ele diz, eu quero saber se o meu trabalho foi feito de maneira correta e não em vão, porque eu anunciei o Cristo crucificado e ressurreto. E eu quero saber que se vocês estão permanecendo nele ou estão voltando de novo a tentar tomar o controle da vida e fazer da sua forma. Então, Paulo começa a trazer algumas coordenadas a respeito da verdade que pavimentava essa nova vida. Existe uma nova vida mediada pelo Espírito, mas existe uma verdade absoluta que pavimenta essa vida. Então Paulo começa a descrever esses aspectos, dando direcionamentos. Ele começa a dizendo assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Ou seja, começou com Cristo, vai até o fim, é com Cristo, é naquilo que ele fez. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Eu gosto de traduzir essa palavra fé, né, de uma forma que era muito mais compreensiva naquele século que foi escrito essas palavras. A fé no contexto da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela não significa acreditar em algo. A fé no Antigo e no Novo Testamento significa confiar piamente em Deus. Então, se nós pudéssemos reler essa última parte do versículo 6 ou 7, então sua confiança em Deus se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada. E a pergunta que nós fazemos é, que verdade é essa? Essa é a pergunta de milhões. Então, se a nova vida é destinada a todo aquele que crê em Jesus, ela está fundamentada numa verdade. E ela é a base de toda a estrutura e de toda a relação da jornada cristã dali para frente. Se você se relacionar através de uma outra verdade, não é nova vida.
Não vai ter paz, como o Jordan anunciou aqui no início do culto. Não vai ter refrigério. Não vai ter proteção no meio da luta. Não vai ter, por quê? Porque você está fundamentando a sua jornada e a sua crença e a sua fé em outra coisa. Mas a pergunta é: que verdade é essa que Paulo está dizendo que a nova vida está fundamentada? E meus amigos, essa é uma pergunta muito importante. Eu ouso a dizer que essa é a pergunta mais importante da vida do ser humano. A resposta a respeito dessa verdade que Paulo está dizendo, ela é a resposta mais importante que você precisa saber enquanto ser vivente. E a pergunta que Paulo está tentando fazer uma correlação é essa: como o ser humano pode se tornar justo diante de Deus? Porque essa verdade é a resposta a essa pergunta. Como o ser humano pode se tornar justo diante de Deus? A pergunta mais importante da nossa vida não é como ganhar dinheiro, como ser bem sucedido, como ter uma vida saudável, como obter benefícios. Não, essa não é a pergunta mais importante da vida, seja crente ou não. A pergunta mais importante que nós devemos fazer, porque vamos ouvir isso quando nós estivermos pós a morte, é como o homem pode se tornar justo diante de Deus. E essa resposta é a verdade que Paulo está falando. E Paulo responde essa pergunta de maneira muito clara em Romanos 3, 21. Eu disse para vocês a respeito da pergunta mais importante da vida. E agora eu vou dizer para vocês, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, o versículo mais importante da Bíblia, ou que resume toda a Bíblia, Romanos, capítulo 3, versículo 21. Paulo está tentando responder como o homem pode se tornar justo diante de Deus, porque a única coisa que nos fará viver eternamente ao lado de Cristo é como o homem foi justificado, porque ele pecou, destituído ficou da glória de Deus e merecia a condenação eterna. Alguém precisa justificar esse homem que não tem condição em si mesmo para ser aceito diante de Deus. Por isso essa é a pergunta mais importante. E Paulo então responde: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. 2 pontos. Como ele fez isso? Pode mudar. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Aleluia! O sacrifício perfeito que cumpriu totalmente as exigências da lei. Essa é a verdade que Paulo está dizendo em Colossenses. Nós somos justificados em Cristo. E é por meio do sacrifício perfeito de Cristo, não por meio da fé perfeita da minha parte. São 2 coisas que você precisa aprender. Porque senão, sua jornada de nova vida não vai ser nova, vai ser pesada. Você vai continuar achando que você só pode ser abençoado o dia que você tiver uma fé perfeita. E não é isso que Cristo está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e por causa do seu sacrifício perfeito. Sabe o que isso significa? Não há nada que você possa fazer a mais ou a menos que possa mudar o sacrifício perfeito que uma vez por todas foi consumado naquela cruz. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Aí você pode pensar, mas o que eu estou fazendo então da minha caminhada cristã? Porque me parece que tem dias que eu não tenho tanta constância na oração. Tem dia que eu não consegui mesmo ler a Bíblia. Tem dia que as coisas não estão fluindo. Eu fico meio distraído. E aí me parece que nesses dias eu não sou um ser espiritual. Por quê? Porque eu não cumpri as obrigações
daquilo que eu imaginava que eu precisava ser ou fazer para ser abençoado por Deus. Essa é uma grande ironia. Vocês estão entendendo? O quanto o evangelho da graça de Deus começa a destronar muitas mensagens que infelizmente você ouve por aí nas igrejas. Muitas mensagens, onde você acaba se tornando alguém que não depende de Cristo, mas que depende do seu desempenho. E aí vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, porque você percebe que é muito difícil manter a constância e a linearidade que você imagina. E aí parece que a sua vida já não funciona mais e que se você passar por alguma coisa, o problema foi seu, que não conseguiu se manter de pé o tempo inteiro. Aí você pode pensar, mas então isso me desabilita agora? Eu não preciso ser comprometido com Deus? Não, isso é uma conversa de gente infantil. Pelo contrário, a nova vida do Espírito vai gerar dentro de você um coração que almeja estar perto do seu mestre. Não alguém que tem que ter a obrigação de estar, porque se sente culpado caso não esteja. É diferente, entende a perspectiva? Deixamos de ser dominados por uma regra externa e agora somos impulsionados por uma nova vida que gera a partir da cruz. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, meus amigos, no versículo 6 ainda, ele diz: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. Isso é uma coisa interessante. O que seria aceitar Cristo Jesus como Senhor? Muitas vezes nós lembramos da confissão pública de fé. Você vai ser batizado, você está num culto, no final as pessoas vão fazer aquele apelo: olha, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer fazer parte das promessas de Deus, levante a sua mão, reconheça o seu pecado. Aí a pessoa vem na frente, o que não tem nada de errado, e você faz essa oração de confissão pública de fé. Então Paulo está dizendo: olha, e agora assim como aceitaram Cristo como Senhor. Mas me parece que é muito vago isso. Ou melhor, me parece que por muito tempo nós não entendemos o que realmente é aceitar Cristo como seu Senhor. Qual é o resultado? O que realmente isso significa na minha vida? E aí, gente, vale o adendo, no próximo batismo da Simple, quando nós formos fazer a confissão pública de fé para aqueles que forem batizados, nós teremos apenas duas condições. A primeira condição, arrependimento dos pecados, e a segunda, precisa decorar uma frase que sintetiza o que é aceitar Jesus. Será que a gente consegue? Frase de 3 linhas. Você vai entrar nas águas aí, vamos ver, hein? Decorou a frase? Brincadeira. Mas o que seria o que Paulo está dizendo? Olha, vocês aceitaram Cristo como Senhor. Em outras palavras, como seria essa confissão de fé? Eu tive a ousadia de criar uma frase que pudesse sintetizar, embora não esgotar quem sou eu, mas sintetizar o que realmente significa aceitar Cristo como Senhor. Imagine alguém aqui na Simple, no final do culto, ela entendeu o que Cristo fez por ela. Ela fala: eu quero esse Cristo na minha vida, eu sei que eu preciso dele. Não consegui fazer funcionar a vida de maneira única e particular e específica, eu quero vivenciar algo novo. E ele falou: eu quero aceitar Jesus. Olha só como seria a oração de confissão a partir do que o Evangelho nos ensina sobre aceitar Cristo como Senhor. Abre aspas. Eu reconheço que ao crer em Jesus, eu abro mão da necessidade de merecer uma vida melhor. E me liberto da tentação de achar que o propósito da vida é fazê-la funcionar. Eu reconheço que eu não merecia a nova vida que hoje eu vivo. E, portanto, a graça que me trouxe aqui me manterá fiel até o fim. Isso é a consciência de alguém que realmente sabe que o Evangelho o atravessou. Porque ele abre mão da necessidade de merecer uma vida melhor. Porque ele já se cansou de fazer isso e não deu certo. Porque ele entende que a vida melhor só pode vir através do sacrifício perfeito de Cristo. E por isso Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie a respeito disso.
Quando você aceita a Cristo, como Paulo está dizendo, você abre mão da pretensão ou da tentação de fazer a vida funcionar. Porque a Bíblia diz que quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor Jesus, aquilo que eu não sabia fazer e eu não dava conta, eu recebo de graça, porque a partir de agora o Espírito vai completar a obra que um dia começou na minha vida. Meus amigos, você percebe que essa confissão, ela reconhece os méritos de Cristo e também a nossa necessidade de dependência dEle. Olha só, eu vou citar aqui 5 características de pessoas que ainda vivem por desempenho e não por dependência. Eu espero que você não se veja nessas características, porque eu já me vi muitas vezes. 5 características de alguém que não entendeu o Evangelho. Não, ele está dentro da igreja, mas parece que ele não entendeu ainda o Evangelho de maneira profunda. Ele vive por desempenho e não por dependência. 5 características de alguém. Primeiro, quando tudo vai bem, ela acha que merece. Quando tudo dá errado, ela acha que está em pecado ou que deu uma brecha. Quem nunca se viu nisso? Segunda característica de alguém que vive por desempenho e não entendeu o que é o Evangelho da dependência. Quando ela erra, ao invés de correr para Deus, ela se esconde de Deus. Por quê? Porque ela se sente com culpa, medo e remorso. Terceira característica de alguém que vive por desempenho e não pela dependência. Confunde disciplina espiritual com tentativa de controle, como se fazer mais garantisse segurança. Eu vou repetir porque essa aqui me pegou muitas vezes. Confunde disciplina espiritual com tentativa de controle, como se fazer mais garantisse segurança. Aí você vai perguntar, por que a pessoa está orando tanto? Porque ela quer que Deus resolva o problema dela de uma vez por todas. Mas por que ela está jejuando tanto? Porque ela quer conhecer a Jesus e se aproximar dele? Não, porque ela quer que Deus tire ele do meio da tempestade. E ela vai utilizando essas disciplinas espirituais, porque me parece que se eu fizer algo além daquilo que a dependência de Deus pode me trazer, eu tenho algum tipo de expectativa de que pode mudar. Aí eu assumo o controle de novo da minha vida e eu vivo por performance, por desempenho e não por dependência. Quem está entendendo? Quarta tentativa de alguém que vive por dependência, por desempenho e não por dependência. Tenta negociar com Deus aquilo que só pode ser recebido pela graça. Quinta, vive tentando manter Deus satisfeito, em vez de aprender a viver a partir daquilo que já é amado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você é amado por Deus. Aleluia. Você já é amado. Para com essa neurose de tentar satisfazer Deus o tempo inteiro, porque você se sente órfão. Para com isso. Deus não exige isso de você. Você que está tentando ter uma vida sobre o seu controle e percebe que não tem constância necessária e agora está se sentindo culpado, como se Deus virasse as costas para você e você fosse um eterno devedor. Para com isso, isso não é nova vida. Você já é amado porque Ele te amou naquela cruz e te deu uma nova vida a partir disso. Então descansa. Isso não significa, mais uma vez, eu estou pregando para pessoas maduras aqui, para você virar as costas e fazer o que você quiser. O Espírito de Deus não vai te deixar fazer isso, fica tranquilo. Você é amado por Deus. Então projeta para mim, primeira consideração, só para a gente resumir o que falamos até aqui. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês: a lógica do desempenho não busca comunhão, mas busca resultado. Se você está se relacionando com Jesus, na tentativa de buscar resultado, tome muito cuidado, porque talvez você não esteja fundamentando a sua vida na verdade da justiça de Deus sobre a sua vida, mas na tentativa de manipular Deus para fazer o que você quer. Toma muito cuidado, porque você não vai estar adorando a Deus, mas criando um ídolo. Quem entendeu, diga amém. Aleluia, aleluia. Se eu estou firmado em Cristo, eu vou continuar tentando merecer o que eu já recebi? Não faz sentido. Vamos juntos, versículo 11, nós estamos caminhando do meio para o fim já. Versículo 11, por favor, projeta para mim. Diz assim: em Cristo vocês foram, versículo 11 de Colossenses 2.
Colossenses 2, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Tem muita gente que confunde remoção com extinção. Talvez esse é o grande problema das pessoas que lêem esse texto e não conseguem discernir as duas coisas. Remoção é uma coisa, extinção é outra. Remover é como se eu pegasse essa bateria aqui e removesse ela até o fundo. Estou removendo ela de lugar, amém? Isso é remover. Paulo então está dizendo que o domínio dessa natureza que nos inclinava a desagradar a Deus e cometer o pecado, ela foi removida. Ela perde o poder de atuar. Ela não foi extinguida. Quem está entendendo? Ela não foi extinguida. Paulo está dizendo, o domínio foi removido. Isso significa que a carne perde o poder de domínio, mas não o direito de tentar. Isso é muito importante. Tem gente que acha porque nasceu de novo, agora não tem mais tentação nenhuma. E aí todas as vezes que você é submetido pela vida às tentações, você acaba que de alguma forma desfalecendo, porque acha que você não podia mais passar por aquilo. Sabe quando você está meio distraído e vem um pensamento pecaminoso na sua mente, uma tentação de Satanás, e você fala, meu Deus, cara, mas eu já nasci de novo, por que esse trem voltou na minha mente? Sabe quando você, tentando acertar, às vezes você acaba aqui passando um pouco do ponto e ofende alguém de alguma forma? Sabe quando tem dia que você se sente tão desanimado porque não conseguiu vencer algumas coisas, e você começa a se culpar? Isso não significa que você não nasceu de novo, que você não está sobre uma nova vida. Isso apenas significa que a carne ainda continua com o direito de tentar, mas não com o poder de executar tudo que fazia anteriormente. Então, eu não tenho que resistir, Cris, às tentações para nascer de novo. É justamente por ter nascido de novo que eu resisto às tentações. Mas ela ainda continua. Jesus, na oração de Mateus, ele ensina a respeito disso, pedindo para que Deus pudesse nos livrar das tentações, ou seja, elas virão. Então vai ter dia que você não vai se sentir o super crente, ou talvez em algum momento você possa errar o alvo e cair, ou pecar, ou deslizar, ou sair fora do caminho. E aí você pode dizer assim, não, eu nunca nasci de novo. Sabia aquelas pessoas que falam assim, eu nunca nasci de novo, não sei o que, gente, vamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é remover o poder de influência, outra coisa é extinguir totalmente. A diferença é que agora o Espírito Santo, através do poder dele, nos ajuda a lidar com as tentações que outrora não tinha nenhum tipo de poder da nossa parte de nos livrar. Paulo diz que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Não. Ele diz, não, a nossa luta não é contra a carne. Porque se fosse, a gente conseguiria encontrar um lugarzinho, né? É verdade. Não, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Gente, vamos ser sinceros, durante muito tempo da nossa vida, nós, de alguma forma, tentamos lutar contra esses principados e potestades através da nossa força de vontade. Como se dependesse de mim. Mas não, ninguém luta contra poderes das trevas segundo a sua própria vontade, senão pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito claro. A gente, por muito tempo, acreditou que a nossa vida cristã dependia de força de vontade. Eu já passei por esse dilema. Ah, não, eu preciso ter mais força de vontade, eu preciso ter mais... Não, aconteceu isso porque eu não fiz isso. Não é sobre força de vontade. A vida cristã é vivida pelo poder do Espírito Santo. Porque nas regiões celestiais, não adianta você ser um homem polido, uma mulher inteligente, com bons costumes, com uma boa ética e uma boa moral. Não adianta você ter diploma. Nas regiões celestiais, ou você está escondido em Cristo, ou as suas disciplinas naturais não servem para nada. Aí você vai dizer, Vitor, mas você é contra um bom método pessoal? Não sou contra, meu amigo. Pelo contrário, não, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui supervalorizando a vida espiritual e dizendo, não faça nada. Não é sobre isso.
Mesmo porque nós temos um restaurante de comida saudável. Quem quiser passar lá, cuidar do corpo, cara, coisa linda. Tem que ter aquele merchan, né? Mas, gente, o evangelho não é apenas sobre mudança de hábitos ou melhorar a logística da nossa vida. Se nós não estivermos escondidos em Cristo, não adianta nada. As batalhas virão e você vai sucumbir a cada uma delas, porque o inimigo só respeita quem tem a marca da promessa sobre a sua vida, quem tem o sangue do cordeiro diante da sua casa, como aconteceu no Egito, naquela passagem de Moisés. Então, se eu estou escondido em Cristo Jesus, a natureza que outrora me dominava, agora perde o seu poder, e eu posso dizer que eu vivo novas coisas, porque o pecado não me escraviza mais como me fazia no passado. Quem crê nisso, diga amém. A gente só vence batalhas espirituais sobre o sangue do Cordeiro de Cristo. E o texto que nós lemos diz: nós fomos circuncidados espiritualmente. Sabe o que significava a palavra circuncisão? Era uma forma de Deus fazer uma aliança, como fez com Abraão lá atrás. E Paulo está dizendo, não foi uma aliança física que vocês... Não, Cristo fez essa circuncisão, essa aliança com vocês, de maneira espiritual. Portanto, ela tem legalidade nas regiões celestiais. É por isso que, quando você ora, mediante ao nome de Cristo e ao sacrifício dele, os céus e terras se movem, porque há obediência e hierarquia no mundo espiritual. Mas quando você perde a consciência da nova vida e da condição de filho que você é, e sobre o que você está debaixo, é muito fácil manipular, destruir, tentar, desestabilizar a nossa vida. Vocês percebem por que a maior batalha espiritual que o cristão enfrenta não é sobre questões de tentação física, mas é sobre uma confusão a respeito da verdade que sustenta a minha jornada? Se eu não tiver essa revelação, gente, a gente vai se reunir, mas vai ser lindo, mas é capaz de que isso não sirva para nada e que a gente acabe num destino que nós não gostaríamos de estar. Por quê? Porque eu não entendi a verdade do evangelho. Então, o que sustenta a nossa vida não é um bom plano de investimento ou um bom plano de saúde, mas é a marca da aliança que nos cobre. Aleluia. Eu gostaria de considerar a segunda coisa e a gente vai encerrando. Coloca para mim, por favor. Número 2. Pare de dar governo para a carne e assuma sua nova identidade. Cristo já te libertou. Já ouviu pessoas dizendo assim: eu sou assim mesmo, isso é mais forte do que eu, não adianta, eu sempre vou cair nisso. Ei gente, não, você nasceu de novo, há um poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus não perdeu o controle, Ele ainda está cumprindo aquilo que um dia Ele prometeu. Então vamos lá, olhe para cima, olhe para frente. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós representamos um governo espiritual nessa terra. Quantos creem nisso? Mas qualquer coisinha a gente sucumbe. Não sei o que. Mas sabe aquelas pessoas que lamentam o tempo inteiro? Gente chata, gente que lamenta. Me perdoe. Eu suporto um monte de coisa, mas eu tenho dificuldade de suportar nego que chora com leite derramado. Pelo amor de Deus. Como se Deus tivesse perdido o controle de alguma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, lembra da palavra, lembra das promessas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode dizer para a pessoa, diga assim: Deus trabalha por você. Diga. Não. De maneira mais profética, diz assim: Deus trabalha por você. Ei, continua, olha aqui. Você vai continuar. E você vai lá, fala para ela assim: e o seu trabalho é descansar nele. Pronto, aí. Está resolvido o nosso problema.
Aleluia, Ele trabalha por nós e o nosso trabalho é descansar nele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus amigos, o versículo 13 diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados. Preste atenção e a gente encerra aqui. Versículo de número 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Satanás não tem mais armas legais para nos acusar, por isso ele usa a intimidação psicológica. Não tem mais nada contra nós. Não existe uma sequer acusação contra nós. E eu vou ser mais ousado para dizer: independente do que vai acontecer no futuro, não existirá uma acusação, porque ela já foi cravada naquela cruz. Ele rasgou a cédula de dívida que nos condenava. Então até os pecados que você vai cometer no futuro não vai mudar aquilo que Deus já decretou. Você é filho amado e terá vida eterna no nome de Jesus. Ele vai te conduzir e vai te santificar e te preparar para esse processo. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, a nova vida passa pelo descanso, pela confiança no sacrifício perfeito. E a mudança vai acontecer por meio do Espírito e da dependência, não por meio do desempenho e da obrigação. Descansa. Nós estamos vivendo em uma geração que não consegue lidar com os problemas que o cercam, porque ela não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Falamos aqui alguns dias passados, até postamos um vídeo. O grande problema da humanidade não é fome, não é injustiça, não é violência. O grande problema da humanidade é o desconhecimento a respeito das promessas de Deus sobre a sua vida. Esse é o problema, porque se um dia ele entendesse completamente, ele poderia descansar no Cordeiro e saber que a partir de agora eu não tenho mais a pretensão de fazer a minha vida funcionar, mas confiar na melhor vida que eu nunca merecia, mas Ele já me deu pela cruz. Deus tem mais prazer em te abençoar do que você tem desejo de ser abençoado. Os planos de Deus são maiores que os seus planos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Então apenas respira, pelo amor de Deus. Se as coisas difíceis chegarem na sua vida, respira. Deus é poderoso e Ele continua agindo. Se você passar por algum revés, alguma fatalidade, algum problema, confia. A morte não é o fim da existência, tudo vai encontrar o seu lugar original e nós estaremos em paz eternamente com Ele. Confia no Senhor. Vocês sabem, eu sou terapeuta e Deus me deu a oportunidade de enxergar a dor na alma das pessoas. E eu não posso dizer no consultório, mas a vontade de dizer é assim: cara, você precisa de Cristo. Porque essa culpa, essa dor, esse peso que você carrega está na equivocada interpretação que você faz a respeito da vida. Você precisa encontrar a paz que excede todo entendimento. As pessoas estão doentes na alma. Elas estão feridas com o seu passado e não conseguem sair de lá, porque criaram uma pretensão totalmente equivocada de merecer uma vida melhor. Não. Nós não merecemos, nós vivemos pela graça, nós ganhamos de graça. Porque nem tudo que acontece na sua vida é de responsabilidade integral sua. Quantos aqui podem dizer: hoje eu sou grato e feliz com Jesus, mas eu nunca pensei que eu chegaria aqui, eu não planejei tudo. O que te trouxe até aqui? A graça de Deus. Foi ela que te trouxe até aqui, que abençoou a tua casa. Foi ela que te livrou nos dias da tempestade. Foi ela que fez, não foi você. Então vamos terminar a nossa jornada cristã confiando nele mais uma vez, porque aquele que nos trouxe até aqui nos manterá fiéis até o fim. Pode ser um amém por isso? Você pode se colocar de pé nessa hora.